O livro para criança que não lê é a história contada, a história lida. Se o seu filho não lê, essa é a forma dele viver a leitura, através da sua leitura em voz alta. Sim, a leitura em voz alta é quando nós escolhemos um livro, abrimos o livro e lemos a história em voz alta para os nossos filhos, exatamente como o autor está colocando. Nesse momento, aquela criança que não sabe ler, ou aquela criança que sabe ler, vai se inteirar da história. Vai desvendar junto conosco a história. Vai descobrir o que tem ali dentro. E olha só o que eu disse. Isso vale para quem não lê e para quem lê. Sim. Porque se você acha que você vai ler só para o seu filho quando ele não souber, enquanto ele não sabe ler, você pode estar perdendo um tempo precioso de estar ficando junto com ele mesmo quando ele já saiba ler. Porque isso vale tanto para quando ele não souber, quanto para quando ele já aprendeu a ler. Mas se o seu filho está vivendo nesse momento a fase de estar aprendendo a ler, ainda não lê, é importante demais você ler em voz alta. Por quê? Porque além de estar se inteirando da história, descobrindo essa história, desvendando essa história, viajando, imaginando essa história, através da sua voz, o seu filho também está ouvindo as palavras, sendo pronunciadas por você. Então olha só que importante, no momento que nós estamos lendo em voz alta, a importância de lermos devagar, pronunciando cada palavra, cada frase, fazendo uma entonação diferente, quando tem um ponto de exclamação, quando tem um ponto de interrogação, mostrando para essa criança que está ouvindo que nós podemos ser surpreendidos de acordo com a forma que nós estamos lendo. Porque se é uma frase que assusta e nós vamos ler de qualquer jeito, não vai assustar. Se é uma frase emocionante, nós lemos de qualquer jeito, ela não vai emocionar. Se é uma frase que vai arrancar gargalhadas, se nós lermos de qualquer jeito, não vai arrancar. Então, quando nós lemos em voz alta para os nossos filhos, nós vamos colocar tudo isso nessa leitura, para que ele vá ouvindo e já vá se familiarizando com como é ler. Pois um dia ele vai ler em voz alta e ele vai trazer essa aprendizagem que ele teve com você para essa leitura. Ouvindo a sua leitura, futuramente seu filho vai ler ainda melhor, em voz alta, diante dos colegas, diante de outras pessoas, porque ele aprendeu a ouvir primeiro. Olha só que maravilhoso. Então, quando nós lemos em voz alta, nós estamos ajudando os nossos filhos a compreender a leitura. Ele ouve as palavras, aprende novas palavras e pronuncia essas palavras. Isso é maravilhoso. E isso se o seu filho não lê ainda. Mas se ele já lê, ele também vai aprender isso. Sim, ele também vai aprender como eu leio para o outro. Como eu leio para o outro. E além de aprender tudo isso, além de estar viajando com essa história, conhecendo uma história, você tem um momento precioso de se aproximar do seu filho, de se conectar com o seu filho através de uma leitura oral. Você não está só compartilhando uma história, você não está só permitindo que o seu filho descubra uma história, que o seu filho descubra o mundo, que o seu filho descubra a si mesmo, que o seu filho ouça novas palavras e saiba pronunciá-las. Você não está só ensinando seu filho a ler em voz alta, mas você está vivendo esse momento com o seu filho, junto com ele,
aproveitando, se aproximando. E é nesse momento que nós passamos a conhecer melhor os nossos filhos.